e que a gente precisa cada vez mais também entendermos de vários assuntos ligados a tudo, à mão de obra, ao comportamento. Na verdade, quando a gente fala sobre a saúde, nós temos uma cidade maravilhosa, cheia de lagos, lugares para andar, para correr. Essa é uma saúde importante. E a saúde mental, amigos? Saúde mental no ambiente de trabalho é o nosso tema de hoje, porque temos cada vez mais de nos prepararmos, porque verdadeiramente os computadores estão aí não para tomar os nossos lugares, mas para a gente entender como trabalhar com eles, né? Não sou de uma época, mas eu me lembro de muitos anos atrás, a gente está conversando sobre o papel não vai existir mais, o computador vai tomar os nossos lugares, cada vez mais o ambiente de trabalho vai ficar hostil, porque as pessoas vão tomar cada vez mais os espaços umas das outras, né? Hoje é muito fácil a pessoa ter uma multifunção. Antigamente você tinha uma função específica, os jovens hoje eles fazem de tudo um pouco, né? Quem é videomaker também faz texto, também voa de drone, também tira fotografia. Na minha área, sim, você contrata uma pessoa, você fala, o que é que você sabe fazer? A pessoa fala 10 coisas, você fala, muito bem, então você está empregado porque você faz bastante. E não era assim. Eu me lembro que quando eu saí para trabalhar com a televisão antigamente, um era cinegrafista, um era motorista, um era produtor, outro era redator, e você tinha 10 pessoas para fazer o mesmo trabalho. Era mais trabalhoso? Não sei. Era mais rápido? Não sei. Eu só sei que hoje você sai sozinho e faz praticamente todas as coisas na minha profissão. Entendeu? Então essa saúde mental é afetada? Será? As pessoas ficam cada vez mais pressionadas em trabalharem mais. O que se ganha trabalhando mais? Não é verdade? Qual que é a busca disso tudo? É se manter no mercado de trabalho? As pessoas estão bem mentalmente no mercado de trabalho com toda essa pressão de ser substituído, pressão dos equipamentos, a tecnologia está cada vez mais aí. Toda IA, inteligência artificial fazendo tudo pra gente. E dias atrás eu assisti que tem uma inteligência artificial substituindo um apresentador de televisão. Falei, você está de brincadeira comigo. Tá lá o cara falando, e não era ele, tá escrito assim, não, esse cara não existe. Meu Deus do céu, daqui a pouquinho o Marcão Careca não vai existir aqui, é uma inteligência artificial. Será que isso vai pressionar e terei problemas de saúde mental no ambiente de trabalho? E aí, pessoal? Por isso que hoje eu trouxe 3 especialistas e eles entendem do assunto, eles estudam o assunto cada vez mais, porque também eles estão sendo pressionados no bom sentido a entenderem cada vez mais. Não adianta, a gente não pode parar no tempo e essa pressão acontece com todos nós. Graziele Cardoso, psicanalista, hipnoanalista e programadora neurolinguística. Hoje especialista em inteligência emocional, é uma das minhas convidadas, já possui uma experiência sólida em mais de 10 anos no mundo corporativo, onde atuou como gestora empreendedora, superando diversos desafios. Após uma transição profissional, Graziele se dedicou ao estudo da psicanálise, se aprofundando em conceitos como hipnoanálise e PNL, com o objetivo de ajudar pessoas a se desenvolverem, lidando melhor com a saúde mental e o bem-estar, incluindo no ambiente de trabalho. Bom dia, Graziele Cardoso, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? E vocês? Bom dia para todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu muito feliz também, que eu quero saber, hipnoanalista, o que seria uma hipnoanalista, psicanalista, programadora neurolinguística? Tudo isso é o seguinte, você sentou na frente dela, olhou para ela e falou, eu sei quem é você já, não adianta você mentir para mim. Tô brincando. A gente sempre tem aquela, não é verdade? A gente sempre tem aquela ideia dos filmes, né? Aquele cara vai me hipnotizar. Hipnotizou, já cai de costas, já conta toda a verdade da vida dele, não tem nada disso. Nada disso. 90% desse é fake. É tudo fake. Tudo fake, né? né? É fake, não existe. Aí é mais uma questão de ilusionismo, né? Ilusionismo, né? Ilusionismo, Muito bem. A hipnoanálise, ela é uma ferramenta da psicanálise, porém ela é usada durante uma consulta. E, claro, o paciente que se dispõe a fazer, ele também precisa estar apto. Se entregar. Se entregar, porque senão não existe essa mágica de você fazer e a pessoa mudar de comportamento. Não, ele também tem que querer, ele tem que contribuir. É uma entrega. Sim, de anos. Uma entrega. O médico vem e fala, eu vou me dedicar a isso, eu preciso descobrir em você coisas que às vezes nem você sabe. Exatamente. Né? E na psicanálise nós falamos análise, né? E a hipnoanálise, na verdade, é uma ferramenta que ajuda a gente a acessar mais profundamente o inconsciente da pessoa. Né? Então, tem estratégias, tem ferramentas que são usadas para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor, né, daquilo que está incomodando o paciente, de traumas específicos, é mais ou menos por aí. Muito bem.
José Edival Galdino, enfermeiro com mais de 30 anos na área de saúde, algumas especializações, enfermeiro com especialização em enfermagem do trabalho, enfermagem de saúde mental, saúde pública, oncologia, urgência e emergência, UTI, técnico de segurança do trabalho, técnico em meio ambiente, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, instrutor de primeiros socorros, instrutor de brigada de incêndio, instrutor de bombeiro civil, atualmente palestrante, conferencista, proprietário da empresa Voz e Ação, CIPAT, empresa especializada em saúde e segurança do trabalho. Ô Zé, há muito tempo você trabalhando com as pessoas lá na ponta, hein, cara? Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os telespectadores, né, os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui, né, a gente tratando de um tema tão importante, tão abrangente, né, na atualidade, né. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, né, começamos assim, o princípio de tudo. Se eu te perguntar hoje, né, para todos que estão aqui, todos que estão em casa, o que você tem de mais importante? É a tua vida. Né? E a gente se preocupa muito em fazer a manutenção dos extras, ou seja, da família, do carro, do emprego, né, de toda a sociedade em si, mas a gente não se preocupa com a gente mesmo, a gente não se ama. Né? E quando a gente não se ama, as doenças, né, que a gente fala, saúde mental nossa está abalada. Né? E isso vai muito para o mundo corporativo, né? Porque querendo ou não, por exemplo, você tem uma certa disponibilidade de horário, mas a maioria das pessoas não. Né? Ou seja, a vida delas, algumas vão até de segunda a sábado, né? Um trabalho laboral, na empresa, né, por 8 horas, ou seja, a família da pessoa, às vezes, né, acaba sendo a empresa, porque às vezes a pessoa chega em casa, ela janta, toma um banho e dorme, né? E a saúde mental dela passa pelo trabalho muito, né? Passa não, basicamente... Ela não faz essa soma, né? Que ela passa mais tempo fora, né? E o que você falou ali atrás é muito interessante. O mundo globalizado, ele trouxe, né, junto com a tecnologia, ele trouxe muito medo também, né? As pessoas têm muito medo hoje. Uma competição acirrada. Uma competição acirrada. A molecada que está entrando no mercado de trabalho, antigamente eu lembro assim, você entrava como contínuo, depois você passava administrativo, né? E gradativamente você ia galgando os espaços dentro da empresa. Aos pouquinhos. Exatamente. Hoje, se você for ver os gestores de RH, você vai verificar que, tipo assim, um funcionário que tem 3 anos numa empresa, ele já pode ser considerado bom. Porque a rotatividade é muito grande. A pessoa entra, o garoto entra lá, né, ele entra e já quer ascender a gerente, a supervisor. Se não deu certo aqui, ele vai para outro. Aí ele vai para outro, ele vai para outro. Por quê? Porque, querendo ou não, a tecnologia trouxe isso para a gente também. A mídia trouxe muito isso, né? Então, a gente bate muito em saúde coletiva, em saúde mental, quando o quê? Só para exemplificar. Nas Olimpíadas a gente viu muito isso, né? O salto, aquele salto que as pessoas fazem com aquela barra, né? Então, o que eles estipularam hoje é muito alto. E as pessoas se frustram por causa disso. A frustração é muito grande. A ansiedade, dos né? jovens, a ansiedade, né? Exatamente. A ansiedade para todo mundo, mas parece que no jovem é mais acentuado, né? A ansiedade nada mais é do que você potencializar algo e se diminuir. Né? Você superestima algo e ao mesmo tempo você se diminui perante Você não vê seu valor, exatamente. Na verdade, né? Você atribui com valor e aí aquele objetivo é maior do que você. E vem as frustrações, junto com as frustrações vem, né, os problemas de saúde mental que a gente vê muito aí, né? Chegando ao, né, que a gente, Setembro Amarelo agora, né, a gente está batendo muito em cima do suicídio. Exato. E às vezes a gente não quer muito divulgar sobre isso e falar, porque ainda existe, né, um paradigma lá de trás, tem toda uma história, né? Por que a mídia não se divulga, né? Eu fiquei um tempo no IML de Londrina, né, num projeto que estava lá, e não é divulgado. É triste isso, mas era assim, semanalmente, às vezes tinha 2 a 3 óbitos por suicídio, não é divulgado. Por quê? Porque lá atrás, não sei se vocês sabem disso, mas em 1971 teve, né, aconteceu uma ficção em que tinha um garoto que chamava Werther, né, da Alemanha. E esse garoto, ficção, não existia ele, né? Ele teve uma desilusão amorosa e ele se suicidou. Aí o cara lançou esse best-seller, fez esse livro aí, e esse livro publicou assim, vendeu um monte. E o que aconteceu com isso? Teve o efeito cópia. O efeito cópia é que muitos garotos começaram a se vestir igual ele, por desilusões amorosas começaram a se suicidar também. Então a mídia foi, depois de um certo tempo, ela foi poupada de divulgar por causa disso mesmo. Exatamente. Porque achavam que era o efeito cópia. Quando na verdade não é isso, né? A gente tem que trazer esse assunto à tona, né? Porque o suicídio está aí, né? Exatamente. E a gente precisa evitar e aprender como viver em paz. Sim. Tenho também aqui comigo doutora Maria Amélia Tagliari, médica, gestora e consultora em saúde corporativa, terapeuta e palestrante formada pela UEL, pós-graduada em perícias criminais com MBA em perícias médicas, pós-graduada em medicina do trabalho com título de especialização pela ANANT e AMB,
pós-graduado em ergonomia, com ênfase em gestão de saúde e segurança do trabalhador, pós-graduado em saúde mental do trabalho, pós-graduado em saúde mental integrativa e pós-graduado em psicologia do marketing e liderança. Doutora Maria Amélia, bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia aos meus colegas de podcast, aos meus amigos de podcast. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pai Querer. É uma grande alegria estar aqui com vocês para poder partilhar de uma temática tão importante. Saúde mental importa no ambiente de trabalho, saúde mental importa nas nossas relações. Falar em trabalho sem falar em saúde mental não é falar em ser humano, que é o maior patrimônio que toda e qualquer empresa precisa saber que tem. Nós vivemos a realidade de uma estatística que está próxima de acontecer. Hoje, saúde mental, doenças mentais, elas são o maior incapacitante no mundo. E a estatística prevista agora para os próximos anos é que elas sejam o maior fator e motivador de incapacidade para o trabalho no mundo. Então, é fundamental falar em saúde mental. Saúde mental, né? Porque nós tínhamos acidentes de trabalho, nós tínhamos falta de equipamentos, nós tínhamos falta de gestão, tudo isso não são desculpas, mas são ferramentas que não eram tão melhoradas nas empresas, nas indústrias, né? E aí o ser humano, não que ele era deixado de lado, mas a primeira coisa que você pensava numa indústria, num comércio, era o ponto, a localização, a marca, a estrutura, os móveis, a ergometria, né? A tecnologia, a internet. Bom, eu montei a minha empresa, ela está montada, mas eu tenho preocupação com água, a água é abundante, estou preocupação com luz, a luz eu tenho, os computadores, comprei os melhores, equipamento de segurança, tenho os melhores, os móveis, nossa, eu tenho os móveis ergométricos, eles estão excelentes para cá, tá bom. Vamos agora para as pessoas que vão trabalhar, contrata recursos humanos e põe o pessoal para dentro, tá bom. E aí a gente chegou num choque muito grande, porque nós temos os melhores computadores, os melhores sistemas, a melhor internet, a gente tem muita coisa boa, física, não é verdade? E aí quando você chega no tratamento, na relação humana com aquele que trabalha com você, parece que a gente não está preparado. Não sei, estou dizendo na minha opinião, me parece que não só os recursos humanos, mas os contratantes, eles não estão preparados para essa gama de problemas que está acontecendo no mundo todo. Não sei se é pós-pandemia, não sei se já era assim, salientou e a coisa ficou muito maior, e que as pessoas não estão preparadas para trabalhar juntas. E parece que as pessoas estão se degladiando no café da manhã, no almoço, na janta, entendeu? Antigamente tinha um respeito maior entre as pessoas que trabalhavam, a hierarquia era respeitada, porque você tinha uma hierarquia em casa, você tinha hierarquia quando você via um pastor na igreja, um padre na igreja, o vô, você escutava o vô, ele tinha autoridade na sua casa, o pai tinha autoridade na sua casa. Então, quem perde autoridade? O motorista de ônibus tinha autoridade. Eu me lembro que o motorista de ônibus falava para a pessoa, senta, a gente está fazendo bagunça no ônibus, a gente sentava, o motorista deu por que mim. Ele é um cara superior a mim, ele tem uma experiência, não é verdade? Se chegava em qualquer lugar, polícia, a gente tinha respeito. Não sei, parece que a palavra respeito perdeu um pouquinho. Então, saúde mental para mim é um pouco, parece que está desgrudando um pouco do lar. As coisas parecem que estão um pouco mais, não sei, eu quero a opinião de vocês sobre isso. Será que é isso? Vamos falar, agora a gente está tocando um assunto mais para o jovem do mercado de trabalho. Me parece que a gente está descolando um pouco do ambiente familiar, a gente está um pouquinho se distanciando desses valores. Vocês percebem isso? Porque vocês são palestrantes, vocês têm clínicas e vocês atendem tudo isso. É quase como um diagnóstico do que está acontecendo. Vamos falar como Londrina. Eu percebo muito isso. Eu acho assim, Marcão, concordo bastante com o que você trouxe, mas eu acho que e entendo também que de maneira geral as pessoas elas perderam a percepção da virtude da ordem. Então, a partir do momento que não existe, ou ela está totalmente desconectada, o que faz sentido na minha vida, o que eu preciso ter ordenado na minha vida, todas as outras coisas elas ficam desconectadas. E quando tudo é importante, muito importante na mesma proporção, nós não temos hierarquia e prioridade, nada é tão importante assim. E aí as pessoas nós começamos a nos questionar onde eu estou, o que eu estou fazendo, mas não se perguntam por que eu estou fazendo. E o desespero, ele chega. A angústia chega. O sentimento de vazio faz parte. Então,
a busca, mesmo que a duras penas no sentido do sacrifício, do crescimento e do amadurecimento, a busca pelo autoconhecimento, a busca por entender aquilo que realmente é prioritário na sua vida e aquilo que é valor inegociável para você enquanto ser humano, faz toda a diferença na sua vida enquanto cristão, enquanto pai, mãe, marido, esposa, enquanto filho, filha, amigo, trabalhador, enquanto eu de autoconhecimento, de autocuidado, isso faz muita diferença na vida de todos nós. E aí, Gra? E aí, Zé? Sim, com certeza. Nós estamos vivendo agora uma era tecnológica, né? E muito imediatista. Então, o que acontece? As pessoas, elas vivem no modo automático, né? Que é o que a doutora falou. Então, perdeu-se os valores, né? Perdeu a prioridade das coisas, os valores andam invertidos. As pessoas, elas vão mais pelo comodismo ou por aquilo que todo mundo está fazendo. Ela não pensa muito bem para fazer aquilo, é o que todo mundo está fazendo. E muitas vezes ela, por querer se encaixar em um grupo, seja qual for, de amigos ou até mesmo no ambiente de trabalho, ela se sujeita a coisas que muitas vezes nem ela mesma lá no fundo concorda. Mas aí, por esse efeito cascata, né, e de modo alienado, ela se sujeita a praticar coisas que depois o resultado vem. E aí depois vem o vazio, depois vem a frustração, e aí vai afetar, vai impactar na saúde mental e emocional de qualquer indivíduo, né? Zé? Então, aproveitando o gancho de tudo que foi dito, né, eu tenho um projeto junto com o SINCO, né, que é o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares, e a gente instala nas escolas um projeto que chama Lei Lucas, né, é um primeiro socorro na escola básica. Então, só para referir isso, né, quando a gente vai conversar com os professores, a base, hoje se mudou muito o contexto. Antigamente, a criança já vinha para o colégio educada, ela vinha para aprender, ela já vinha de casa educada. Isso Hoje, é importante, viu, Zé? Hoje os professores estão tendo a obrigação de educar os filhos dos outros, entendeu? O professor hoje, ele é psicólogo, psicoterapeuta, ele é segurança também, né? Porque ele é sujeito até a apanhar. E aí a gente parte de uma base assim, não quero que me interpretem errado. Mas assim, no mercado de trabalho, a mulher, ela quis sair, né? E ela tem o direito dela mesma, concordo plenamente, né? Ela ir para o mercado e conquistar o espaço dela. Só que daí o que aconteceu? A família, um pouco, por a mulher ter que sair também, ela teve que levar os filhos para a escola. E o filho, então, até teve uma situação que foi muito estranha. Teve um almoço de família lá e pediram para as crianças, estavam 6 ou 7, pediram para uma das crianças desenhar a pessoa que ela mais amava. Então, fizeram um desenho e tal, na hora de checar lá, todos os familiares juntos viam um desenho e perguntou, mas quem que é essa pessoa aqui? É a professora. A mãe chorou, porque a referência dela era a professora. Mas é um pouco disso tudo, viu, Zé? Sabia? Né? A mulher no ambiente de trabalho, né? Mais separações, mais divórcio. Para você ver, para você ver uma estatística lá em cima do que a gente está falando, né? Como todas as coisas, né? Ela tem um lado ruim e um lado bom da coisa, né? Quando a gente trata de suicídio, no caso, na época da pandemia, foi o menor índice de suicídio. Por quê? Porque as famílias se agruparam. Elas estiveram em casa, né? Então, o que acontece? As pessoas começaram a se ouvir mais, se entender, falar, puta, você mora comigo? Eu nem sabia que você era assim, Marcão, você é meu filho. Eu encontrei meu filho dentro de casa, né? Olha que legal, eu encontrei meu filho dentro de casa aqui, eu nem sabia que ele estava aqui. E a gente não ouve muitas pessoas, a gente não faz essa troca, né? Eu tava estudando um artigo essa semana, eu achei muito interessante, né? Eu peguei de um médico neurocientista, né? E ele relata que no Zimbábue, né, um país da África lá, bem pequenininho, tinha um médico, um psiquiatra, que ele queria atender as pessoas, mas ele não tinha condições. As pessoas não tinham condições de se locomover até o consultório, não tinha dinheiro para ir, e não tinha para atender tudo. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem, né? Hoje no Brasil tem acho que 14 mil psiquiatras para 220 milhões de pessoas, é muito pouco, né? E lá também, aí você imagina, né? Um continente, né? Num país africano, menor ainda, né? No Zimbábue. Aí ele, muito preocupado com isso, que ele via que tinha índice de suicídio, que tinha tudo aquilo que a gente via, as doenças mentais. Sabe o que ele fez? Olha que ideia legal. O que tem melhor para te ouvir, te aconselhar com experiência de vida? A avó. Ele bolou um projeto, ele pegou várias vós
e trouxe elas, fez um curso com ela, porque as vozes começaram a escutar as pessoas em casa, os filhos, né, as crianças começaram, porque hoje a gente não tem tempo de ouvir as pessoas. Elas ficam mais tempo em casa, já estão aposentadas. Exatamente. A Elas e base, outra. a base. Exatamente. Foi na base. Exatamente. E aí também, por outro momento, né, não adianta a gente tentar. Eu esses dias atrás conversando com um amigo, a gente estava tomando um café assim, a gente conversando e a gente relembrando, né? E eu citei um fato assim, ele morreu de rir, né? Eu falei assim, cara, pensar, eu tenho um filho de 19 anos, né, o Arthur, né, minha paixão, tá lá em Santa Catarina, eu amo demais. E pensar que meu filho não vai dançar uma lenta com a menina, uma música lenta, de Agostinho Solari. 5 girando, falando no ouvido para conseguir um selinho. Ele não vai viver isso. Né? Mas não adianta a gente... Você acabou de comentar uma coisa que era interessante, eu não vou me esquecer. Nós entrávamos para trabalhar, nós éramos office boy. A gente tinha medo de não ser aceito como um office boy. Sim. Você passava 1, 2, 3 anos, depois você ia para um auxiliar geral. Depois que você ia galgar, você fala, cara, você quer que o pessoal dança? É isso? Hoje os jovens já querem chegar lá no alto escalão, né? É verdade, opa, vamos lá, já estou levando para casa para namorar. Eu entendi o que você quer dizer, e é verdade mesmo. Eu acho que essa ascensão em todos as situações, todos os momentos, né? Mas na minha opinião particular, é o celular. Para mim é o celular, para mim é a tecnologia, é a internet. A gente fala celular, né? Enfim, é a tecnologia que está muito mais prática, não é? Antigamente eu olhava para você, doutora, por favor, doutora, eu quero saber, por favor, como é que eu trato o burnout. Tá bom. Com toda certeza eu não sabia o que é. Hoje, antes de alguém se tratar com você, a pessoa vai lá na internet, fuça tudo aquilo e chega para você dando aula. Ó, acabou de acontecer isso. Se você não está muito bem informada, parece que você conversa mano a mano com alguém que só olhando o celular. Exatamente, a ponto inclusive de nós algumas vezes termos em consultório o paciente que ele sugestiona inclusive a prescrição terapêutica que ele quer. Sim, então ele não, eu quero tomar tal medicamento porque o meu amigo toma, a minha amiga toma e ela não tá é exagero, é isso mesmo. Não, é real. Ou eu acho que eu tenho tal coisa. Mas por que você acha que você tem tal coisa? Ah, porque eu vi o indivíduo X na rede Y falando deste assunto e eu me identifiquei. E o que começa a acontecer? Nós vivemos o imediatismo e tudo no fast, tudo muito rápido, em todos os sentidos da nossa vida. O Marcão falou do celular. Eu acho que não só o celular, mas assim, todos os meios gerais de comunicação, as pessoas não se prendem mais, por exemplo, a fazer uma boa leitura. A gente fica irritado quando o elevador demora 2, 3 segundos Exatamente. a mais. Já atrás eu me peguei batendo o dedo no elevador e falei, calma aí, gente, não tem 3 segundos que está demorando. Você quer ver um exemplo? O áudio no celular, quem tem você ouvir, é sempre o 2. Você vai inventando um negócio do 2. Você não tem nem paciência para ouvir. O Reel que conecta. É 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, né? Quanto tempo dura um story? As pessoas roletam as redes sociais das outras pessoas. E tudo isso está influenciando na saúde mental, em geral. A gente está falando sobre saúde mental no meio de trabalho, mas tudo isso está impactando. Então vocês percebem como profissionais que essa agilidade tecnológica não está sendo acompanhada pela agilidade mental. No fundo é isso. Não é questão de ser inteligente ou não. É que a gente não consegue assimilar tudo isso. E quando você começa a trabalhar, me parece que tem as pessoas que cobram cada vez mais aquilo que não teria que ser cobrado. Que é uma coisa natural de você aprender a trabalhar, aprender a se relacionar. Esses dias eu peguei um artigo, Marcão, que eu achei muito interessante. Nos Estados Unidos, um cara, ele puxou o extrato bancário dele e ele mostrou. Ele falou assim, quando eu olhei no meu extrato bancário e vi que eu era um milionário, eu não fiquei feliz. Eu fiquei feliz quando eu comecei a trabalhar só até quinta. E eu vou ser bilionário na hora que a minha empresa trabalhar até na quarta. Olha que legal isso. Qualidade de vida, a gente não tem. Só que não adianta também, eu penso muito nisso, não adianta o saudosismo. Porque eu estou com 50 anos, eu fiz 50 anos, agora 51 anos. Não adianta eu ficar pensando no que aconteceu lá no passado, porque não vai voltar. Isso não vai voltar mesmo. Meu filho não vai, no passado. Meu filho não vai voltar a viver o que eu vivi, não vai ter aquelas mesmas coisas, aquela mesma calma que tinha antes nesse mundo acelerado. Então nós temos que pensar enquanto sociedade no que a gente pode fazer de agora para frente para resgatar aquilo sem perder esse time do futuro. Principalmente tocar no assunto. Exatamente. Porque antigamente não se tocava. Não se falava em saúde mental. Não se falava, não se falava em saúde mental. E falar em
terapia, Era um tabu. era um tabu. Aliás, É, até hoje existe É. um preconceito, É, né? ainda. Ah, eu vou fazer terapia, eu não É sou louco. louco. exatamente. Exato. Ah, eu vou no psiquiatra, não tô louco. Depressão Entendeu? ou ansiedade Uhum. é doença de quem é desocupado, precisa de uma calçada para lavar, de um tanque de roupa para bater, Exato, né? exato. E não é. A saúde mental importa. Nós, enquanto seres humanos, somos corpo, alma e espírito. E as pesquisas e profissionais como vocês conseguem detectar. Vocês estão à disposição exatamente por causa disso, com as profissões de vocês e a experiência de vocês. Não é verdade? Poder chegar num ambiente como esse hoje, uma rádio como a Pai Querer 91,7, que fala com milhares e milhares de pessoas, a gente tocar nesse assunto já é um avanço, porque nem isso antigamente era feito. Porque nós não tínhamos noção que existe a tal da saúde mental, é verdade. Eu lembro disso, mas eu tô treinando na academia, eu tô bem, eu tô tomando remédio, minha aparência tá boa. Lá de fora, então, a tua plástica tá parecendo um rostinho, tá parecendo um tomate liso, né? Mas e aí? A cabecinha Não, maluca. se você, por exemplo, eu havia me candidatado a vereador, depois, por motivos pessoais, eu resolvi sair fora. Mas eu vejo que nós estamos no pleito eleitoral agora, né? Daqui a uns dias acontece a eleição. Eu vejo muito, assim, pulverizado, né? Os projetos, né? As pessoas falando, mas hoje, se eu tivesse que trabalhar em algo, se eu tivesse que ter um projeto base meu, seria saúde mental. Porque, Marcão, eu não consigo tomar um tiro na rua se eu não conseguir sair de casa. E quem tem problema mental, está numa depressão profunda, pensando no suicídio, está dentro de casa agora, no escuro, trancado. Ele não tem forças para reagir, você entendeu? Então eu penso assim, a saúde mental é base hoje, é base. Porque você não vai conseguir construir uma sociedade, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir ir para a igreja, você não vai conseguir fazer nada se você não estiver em equilíbrio. E eu te pergunto aqui entre nós, saúde mental, a OMS preconiza. O que é a saúde mental? O bem-estar, né? Físico, psíquico e social. Quem aqui está em equilíbrio? Exato. E essa busca, é por isso que cada vez mais a gente tem que discutir sobre isso. Nesse primeiro bloco, então, nós batemos um papo a respeito de, não sintomas, né? Mas a gente trocou uma ideia a respeito de o que está acontecendo nessa velocidade, né? Eu percebi com vocês, a doutora Maria Amélia, o José Edival e a Graziele, que vocês têm experiência de perceberem que os seus pacientes, né? Os seus clientes, eles estão cada vez mais ansiosos. Então, a ansiedade tomou conta de todo mundo, não só do jovem, mas também das pessoas, e nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco, as pessoas com seus 30, 40, 50 anos, não é verdade? Sim. Então, amigos, nós estamos aqui com o tema saúde mental no ambiente de trabalho, que é muito mais que o ambiente de trabalho. Quando a gente chega no ambiente de trabalho, quando a gente chega lá, nós precisamos nos curar antes. A gente precisa se precaver em casa, precaver espiritualmente, precaver socialmente, não é verdade? O corpo precisa também estar com esse pensamento ativo, a gente precisa se amar. Então, vou começar desde lá com o Zé, quando começou comigo, dizendo o seguinte, a gente precisa se amar. Então, se amando, a gente consegue amar o próximo. A gente volta daqui a pouquinho com saúde mental no ambiente de trabalho, aqui pela 91,7. Não sai daí, a gente já volta. Ó, isso é um podcast que já foi meia hora. Então, só pra você ter noção. Deu pra você entender aqui? Que eu não fui nenhuma pergunta ainda. Sim. Pra que eu faço isso aqui? Vamos ver se vocês adivinham. Vocês são bons. Pra que eu faço isso? Pra mentalmente você imaginar que eu vou ficar só nisso. E não vai. Não vou. Né? Não vou É um também sair. bate-papo, na verdade. Porque se eu não faço isso, a pessoa vem aqui, desculpa o termo, vem com toba na mão. A pessoa vai É verdade. Fica Vai me encher de engessada, né? perguntas. Vai me encher de perguntas. Vai ficar tudo gravado, assim, parece que foi ensaiadinho. E eu acho que a função do podcast não é essa, né? Não. Tem que ser uma coisa natural. Por isso Natural, que né? por isso que aqui a gente tem. E outra coisa, um linguajar também popular para que as pessoas compreendam. Porque se você ficar falando em termos técnicos, as pessoas do lado de lá falam, mas peraí, o que é isso, entendeu? É legal isso aí, porque é como se fosse um bate-papo entre amigos, mesmo, né? Legal. Nós continuamos aqui pelo YouTube, ao vivo, batendo um papo com vocês. Nós estamos falando sobre saúde mental do ambiente de trabalho, com a Graziele Cardoso, com o José Edival, com a doutora Maria Amélia. E nesse primeiro bloco a gente define um pouco de que se não tivermos nossos lares, nossos familiares e um pouquinho de amor próprio, esquece. Porque sempre a gente vai achar que a culpa é do próximo, né? Então, nesse nosso bate-papo, nesse primeiro bloco, foi isso. E aqui nas perguntas, eu percebo o seguinte, que a gente vai muito pelo lado do nome da doença, não é? E aí começou a se identificar cada vez mais as doenças, né? Porque a gente não tem noção. O burnout, ele é um nome relativamente novo, né?
É novo, né? Eu não lembro do meu tempo de escola. Eu era o quê na escola? Eu era o cara do fundão. Então, para as minhas professoras, eu era ou distraído, um moleque que colava os outros nas cadeiras, amarrava todo mundo em qualquer lugar, dava susto na professora. Não é verdade? Então, eu devia ter outro sintoma qualquer. O burnout eu acho que não era, mas eu não me lembro desse nome quando eu era moleque. Estilingada nos outros, o que é isso? Moleque tranqueiro. Então, eu era estilingada. Eu lembro disso. né? Terrorista total. Como eu gostava, cara, como que era legal. Eu sempre fiz as coisas para dar risada, sempre. Ia pra escola para dar risada, o dia inteiro para dar risada. Jogava bola. Cara, eu me lembro disso, gente. Eu me lembro de a gente ter um jogo de camisa que era amarelinho. E aí minha mãe tingia as coisas. Eu falei pra minha mãe, tinge a camisa tudo de preto. Minha mãe tingiu. E aí quando a gente foi jogar bola, a molecada falou, cadê nosso time de camisa? Nós entramos tudo de preto, cara, e a camiseta era outra. E a molecada, as mães, onde você viu uma coisa dessa? Dona Ana, você fez isso? Mas eu que menti só pra gente mudar a cor, sem contar pra ninguém. É uma coisa de um maluqueiro, né, cara? Então eu não lembro de ter esse burnout. Isso é novo. Essa detecção, né, não de doenças, né, de sintomas, é uma coisa nova, né? Relativa a 10 anos para cá? Mais ou menos isso, né? E tantas outras doenças que foi diagnosticada. O autismo mesmo, o autismo é uma coisa maluca. Porque antigamente você via um cara que às vezes ele tinha um tipo de atitude na sala de aula, no ambiente de trabalho, e você não entendia aquele cara. E aquele cara às vezes é um autista, uma menina. Mas eu vou mais atrás ainda. Eu estava contigo com meu irmão e ele comentou sobre isso. Se você lembrar, uma idade há 30, 40 anos atrás, eu lembro que quando eu estudava, eu via que aqueles garotos, volta e meia aparecia 2, 3 garotos na sala de aula usando aquela tração intraesquelética, sabe? Aquela volta ortopédica. E ele tinha uma dificuldade em falar também. Aí todo mundo achava, deve mental, eu não sei o que, né? E o problema era ortopédico. Sendo que o autismo ele é detectado através do quê, né? Da locomoção. Então tratava-se muito a parte ortopédica quando na verdade já era o autismo. É que as doenças existiam Vai voltar, Marcão. no passado. Vai voltar? Vai. Podemos continuar em cima disso. Você. Marcão, careca. Muito bem, amigos, nós estamos de volta com saúde mental no ambiente de trabalho, com a Graziele Cardoso, psicanalista, o José de Baldino, enfermeiro do trabalho, e a doutora Maria Amélia, médica, gestora e consultora em saúde. Amigos, nós estamos assim, logicamente que o programa começo a gente não vai chegar nas profundezas do assunto, né? Mas pelo menos, o que a gente faz? A gente motiva as pessoas a pensarem, né? O propósito é exatamente isso. Nós estamos comentando que as doenças, elas são relativamente novas, não, os diagnósticos são relativamente novos, né? O burnout é um deles, não é? Quando a gente fala de saúde mental no meio do trabalho, muitas vezes a gente pensa em burnout, só no burnout, né? O que é o burnout? E quais outros sinais sutis que indicam que um profissional está com a saúde mental em risco? Doutora, por gentileza. Marcão, veja, burnout é novo dentro da nossa realidade em termos de diagnósticos de saúde mental. Existem vários estudos, várias vertentes vinculadas aí ao entendimento do burnout. Eu, enquanto médica do trabalho, e a vertente que eu me utilizo, é tudo que é baseado na CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, número 11, que é o que nós utilizamos atualmente. Pela CID-11, o burnout não é considerado uma doença, tá? Então não tem CID. Consequentemente, se não tem CID, não tem um tratamento específico para o burnout. O burnout é um estado de fadiga, de cansaço, de exaustão, sempre correlacionado com o trabalho. Não existe o burnout porque eu sou uma mãe de 5 filhos que estou cansada das minhas rotinas domésticas. Não existe o burnout da filha cuidadora da mãe numa doença terminal. Isso não é o burnout. O burnout é previsto dentro das condições estruturais e organizacionais do trabalho. Não é considerado uma doença, então é um estado de estafa, de cansaço, de exaustão. E o que é recomendado em termos de tratamento para o burnout? O burnout não é tratado com medicamento. Burnout é tratado com descanso. Burnout é tratado com autoconhecimento.
Burnout é tratado com medidas de saúde que propiciem a melhoria do bem-estar da saúde mental daquele indivíduo. Então, a pessoa, eu sempre pergunto para os meus pacientes, funcionários de empresas, que chegam com algumas queixas que podem ter correlação com o trabalho. E é sempre uma pergunta que os deixa bastante reflexivos, ou eles ficam reticentes. Sabe aquela reticência assim na frente da pessoa? Quem é você além do trabalho? Uau, é uma grande pergunta. Quem é você além do trabalho? E muitos deles não sabem responder. E quando eu te digo que muitos deles não sabem responder, eu não estou falando exclusivamente de pessoas que trabalham em área produtiva. Eu estou falando de grandes executivos. Verdade. Sim. Sim. Não é só mão de obra pesada. Não é só chão de fábrica. Não. Aí quando você conversa com o dono da empresa e ele está estafado, Exatamente. está nervoso, Exatamente. você fala, tá, o que você é Quem além? é você além do trabalho? Quem é o seu eu além do trabalho? E eles têm muita dificuldade para responder. E quando nós, por exemplo, nas perícias trabalhistas, né, hoje é uma área que eu não atuo tanto, não atuo, na verdade, mais como perita do juízo, nomeada por juízes do trabalho para determinação ou afastamento do nexo ocupacional entre o trabalho e a doença. Nós não pensamos, jamais podemos pensar em burnout quando existe o diagnóstico de qualquer outro transtorno mental. Então, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade diagnosticado, exclui-se o burnout. Ela tem um transtorno depressivo, independente da graduação desse transtorno depressivo, exclui-se o burnout. Então, o burnout é um diagnóstico de exclusão. Quando transtornos mentais em si, eles não são caracterizados. Entendi. E tudo isso a gente consegue detectar? Vocês são profissionais, conseguem detectar? Sim, teoricamente, sim. Assim, o que acontece, eu trabalho dentro de duas grandes empresas fazendo gestão de saúde corporativa, duas multinacionais, e com um número considerável de pessoas que, inclusive, vêm de vários lugares, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, né? Então, nós trabalhamos, nós temos que levar muito em consideração também toda a questão do aculturamento. Veja, um indivíduo que mora no Nordeste e vem trabalhar no sul do Brasil, no Paraná, né? Nunca trabalhou em atividade formal. E ele vem para o trabalho em atividade formal numa empresa que tem regras muito bem estabelecidas e processos. Eu vou te dar um desafio, então. Você imaginou você estar com os soteropolitanos, os baianos, trabalhando junto com os japoneses. É um grande desafio. É um desafio. Nada contra e nem Sim. a favor. Só estou dizendo que é um comportamento. São culturas diferentes, Eu já fui né? para o Japão, eu chegar 6 horas da manhã numa reunião e os caras já estavam lá fazia 1 hora. Eu falei, cara, mas eu cheguei às 6. Eles levantaram às 4h30, aí chegaram 1 hora antes. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu tinha algum projeto para entregar, para 4 dias, eles entregavam em meio-dia. E é diferente. Também trabalhei em Salvador, fiz vários eventos em Salvador, e o pessoal é muito mais malemolente. Significa, são muito mais tranquilos. Eles realizam do mesmo jeito, só que numa velocidade diferente. Então eu imagino essas duas culturas ou comportamentos juntos no ambiente de trabalho. Exatamente. Um vai parecer que é folgado, outro vai parecer que é acelerado. Menina, para isso dar certo é necessário uma organização dentro dessa gestão dessa empresa gigantesca, porque senão as pessoas se degradeiam sem querer, porque E é ocorre comportamento. as panelinhas, né? E ocorre, Que é o né? que ocorre Quem é muito mais em rápido, muitas quem é mais empresas. lento. Exatamente. Tudo isso é saúde mental no Tudo é trabalho. saúde mental no trabalho. Tudo é saúde mental organizacional. Então, um bom líder, ele tem que entender que as pessoas que estão trabalhando ali têm velocidades diferentes de aprendizado e de entrega. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Sim, as pessoas são diferentes. É proporcional, não E só a regra sempre é questão igual para todo mundo. Exatamente. Não só a questão cultural, mas também ao próprio indivíduo, né? As pessoas, elas absorvem de uma forma diferente uma determinada tarefa. Um jovem, por exemplo, não vai assimilar determinada tarefa como uma pessoa, por exemplo, de mais idade, tem os cargos, tem as funções, por isso que a função também do RH é super importante. Então, nesse Pra momento, isso. com a experiência de vocês, o que fazer então? Senta com o RH, hein, Zé? Senta com o RH e fala, pessoal, vamos dar uma atualizada depois da pandemia? Vamos ler de novo esses livros que estão parados na prateleira empoeiradas desde 2000 e nananã, e que agora tem que ser refeito. Porque, gente, eu gosto de ler muito, muito.
eu pego um livro para ler a respeito de comportamento, a dona Dina Capinha, 2021. Falei, já não presta mais. 2022, já não está atualizado. Se eu não ler alguma coisa em 2024, janeiro para cá, eu não sei quem vocês, mas tem muita capinha com a dona Dina. Oh, meu Deus, faz um ano que está escrito. Já está antigo. Gente do céu, antigamente não era assim, a gente não lia com 10 anos, era verdade. Hoje um ano não é mais. Essa urgência, essa necessidade. Estou precisando fazer tratamento também. Tá acelerado. Estou acelerado também, meu Acelerado. Deus. Tipo assim, o que eu penso, né? Enquanto ser humano, enquanto cristão, tudo, né? A gente tem que ser mais suave, sabe? Tentar levar a vida mais suave, né? O que a gente não leva, né? O Cury, né? O Dr. Cury, ele tem uma teoria, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado, né? Então, o que é? A síndrome do pensamento acelerado. Isso quer ver, basicamente, a gente está aqui. Um intervalo entre um e o outro que está se falando, às vezes a gente está no local fisicamente. Você está no local fisicamente. As pessoas não estão assistindo sim. Você estava com o olhar distante aqui, sua cabecinha já estava na próxima pergunta. Sim, eu estou olhando para você. exatamente. Você tem. Nós estamos sempre assim, Né? síndrome do Eu pensamento. estava olhando para ele assim, estava com o olho paradinho assim, eu falei assim, o Zé já está pensando em outras coisas lá na frente. Síndrome do pensamento acelerado. Então a gente tem uma síndrome assim, você não vive o momento, né? Porque a depressão, o estresse, as doenças, né, psico, né, que a gente fala, as doenças psicomentais, né, elas são muito ligadas ao excesso de passado, né, ao excesso de futuro, e a gente deixa de viver o hoje. Excesso de passado, o que eu não fiz com 20 anos de idade? Não vou voltar e não vou conseguir fazer mais. Gostei dessa, Zé, o excesso de passado. O excesso de presente, porque eu estou aqui igual síndrome do pensamento acelerado. Estou pensando que amanhã eu tenho que ir na chácara da minha tia. Depois eu tenho que ir no churrasco, daí na terça eu tenho a palestra, na quarta eu tenho que estar em tal lugar, na quinta eu tenho que Já estar está acelerado lá na frente. lá na frente. E você deixa de viver isso. Olha, desculpa o termo, mas olha que tesão estar aqui com vocês hoje. Olha que delícia estar conversando sobre isso aqui. E a gente não vive esse momento, a gente não interage aqui. Né? Eu fui numa festa esses tempos atrás aí, fui numa festa de jovens lá para ver, porque eu gosto muito disso, eu faço um laboratório, eu estou naquela fase, né? 50 anos, já tenho um laboratório, eu gosto de estar inserido em tudo quanto é lugar. Eu falei para a Grazi, fui esse tempo atrás num curso de gestante, tinha 27 gestantes e eu. O que me salvou é que eu sou enfermeiro. Né? Mas eu poderia ver o que rola. Ufa, mas poderia dar conselho para todas elas. Sim, Então, e outra, você vai para absorver também, efeito esponja, né? Você vai, sempre você traz alguma coisa diferente de lá, né? Então o que é? Você tem aquele síndrome do pensamento acelerado, você não viver esse momento, não estar aqui, você está sempre acelerando, sempre pensando lá na frente. E daí o que acontece? Origina o quê? Todas essas doenças que a gente vê. Né? Você não tem tempo, o mundo, a sociedade te cobra muito. E aí até aproveitando, vem o que a gente vê hoje. Né? Antigamente, quando a gente era, né, quando eu era moleque, você xingava um gordinho, neguinho, né? Que na sala de aula passava, né? Hoje, se você falar que você tem intolerância à lactose, a vaca te processa. Né? Então, quer dizer, hoje nós estamos, assim, está tudo moderno. Então a gente tem que, assim, eu acho que enquanto sociedade a gente tem que resgatar essas coisas. É fazer uma mescla do que foi no passado. Né? Não adianta a gente ficar no saudosismo, vivendo aquilo, e trazer para hoje. Desacelerar. A gente tem que precisar desacelerar. Eu fui numa festa, Marcão, só para encerrar, eu fui numa festa, cara, de jovens, eu tava lá, porque eu falei pra você que eu gosto de nisso, né? Eu fui numa festa lá, tinha uns 17, 18 moleques lá, tudo na faixa de 15, 20 anos. Tava lá assim, daí o moleque falou assim, tava tudo espalhado dentro da chácara. Assim, eu falei, vocês não conversam? Não, a gente tá conversando. Eu falei, não, tô conversando aqui pelo celular. O cara tava lá. A pessoa tava ali, eu tava conversando com o celular com o amigo dele. Isso tem sido não é normal. comum. Tem sido comum, não é normal. É. O Nelson Neto, parabéns pelas orientações. E o Eduardo Raoni, poderiam falar um pouco sobre os workaholic? Qual o tipo de comportamento deles? Ô Du, eu conhecendo bem você, workaholic é o seguinte, cara. É que a gente gosta muito de fazer o que a gente faz. Eu estou em férias há 30 anos. Porque eu não me sinto trabalhando. Eu gosto tanto de acordar para fazer as coisas que eu me encontrei na minha profissão. Então, você tem estresse? Devo ter, né? Mas assim, todos nós temos, né? Mas assim, uma vontade gigantesca de realização. Então, eu deixo para vocês a pergunta. E a Viara Costa, parabéns pelos ensinamentos. Obrigado, viu, Viara? As pessoas estão começando a mandar para a gente aqui pelo chat. Workaholic, tipo de comportamento deles e o que são. Carlos Miguel Mantagnani, viva minha estima sobrinha, dedicação total nos seus propósitos, sucesso e sabedoria. Carlos Miguel. Conhece Carlos Miguel? Maravilha. Viva minha estimada sobrinha.
Parabéns, equipe. Deus abençoe todos vocês. Vou continuar aqui, a Maria Montagrini também. Vou continuar aqui, vendo vocês aqui, ó. Pra gente Mas bater um sabe, papo. Zé, você falou dessa questão do viver no passado, sofrer pelo futuro e não viver o presente. Quando nós falamos em tratamentos de transtornos de humor, principalmente ansiedade e depressão, que são os que mais nos afetam. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Você tá brincando? Sim, É. estatística da OMS. Inclusive está em Do segundo mundo? lugar Sim. depois do Japão. Gente, mas o Japão já era um alerta, de novo, já fui para lá 6 vezes, já fui para o Japão 6 vezes. Lá eu me lembro, assim, de eu estar fazendo as coisas rápido e eu estar por último. Eu chegar antes e chegar atrasado. Eu chegar na hora e tá errado. Já que dá. Não, tô falando Não é à sério. toa que ele lidera o ranking. É. Segundo lugar são nós? É. Que isso? E quando nós falamos em tratamentos de transtornos de humor, as pessoas querem aquilo que aparentemente traz melhor, o efeito mais rápido no espaço mais curto de tempo, que é o uso de medicamentos. E o paciente se chama paciente para que ele tenha a virtude de saber esperar. Muitas vezes o medicamento não vai trazer um efeito num tempo tão curto. E as pessoas, então nós falamos, olha, eu estou te prescrevendo este medicamento, o resultado final dele, né, o melhor resultado dele vai acontecer em 3 a 4 semanas. E muitas vezes o paciente na segunda semana já está lá. Eu não estou sentindo melhor, não acontece. A E aí, impaciência com a demora do impaciência, remédio. exatamente. Porque tem toda uma questão de Entendeu? de regulação de neuromodulador. Deixa eu só terminar. Sim. E aí, nós esquecemos, muitas vezes, eles passam batido numa outra parte do tratamento, que são os hábitos de vida. Quando nós falamos em hábitos de vida, nós estamos falando de atividade física, nós estamos falando de terapia, nós estamos falando de leitura, Alimentação. alimentação, padrão de sono. E quando nós falamos em viver o hoje, uma das recomendações nos tratamentos da ansiedade é o exercício da presença, que ele se faz em 3 perguntas. É onde estou, o que estou fazendo e por que estou fazendo, a ponto de instalar o indivíduo na realidade dele, para que ele viva o hoje, ele não viva nem do ontem e nem do amanhã. É, aquilo que o Zé Dan tinha comentado. mesmo. Exatamente, A gente- isso é fundamental. fundamental, né? É se situar. Exatamente, a gente chama de exercício de presença. Existe isso? Existe. É mesmo? É. Dá pra treinar? Dá. Ah, São essas 3 perguntas, onde estou, o que estou fazendo e por que estou fazendo. é porque a gente tá vivendo muito com a carga do passado, esperando muito do futuro. Exatamente. E não vivendo o Então, presente. onde estou? Estou no podcast do Marcão Careca. O que estou fazendo? Conversando, trocando ideias sobre saúde mental no trabalho. Por que estou fazendo? Porque nós estamos no Setembro Amarelo, um mês em que se fala muito em saúde mental, a convite da Rádio Pai Querer, Isso é legal pra todo mundo. Sim, Pronto, se exatamente. situa e curte isso. que vive isso aí. aquele momento. Muito bem. Voltamos daqui a pouquinho com Saúde Mental no Meio de Trabalho. Eu estou aqui com Graziele Cardoso, José Edval Galdino e a doutora Maria Amélia. Não sai daí, a gente já volta para mais 2 blocos a respeito desse assunto muito interessante. Vamos para a segunda pergunta, pessoal? Voa! E quantos ela. A Priscila, né? Ela 10. pediu os 10. Eu falei, meu Deus, 10 perguntas, seria onde que vai 10, ser? 20, 30 Não contem para ninguém, mas essa é uma forma 30 de fazer, perguntas. com que as pessoas possam ficar. Isso é psicológico. Sim. Eu deixo meus convidados extremamente à vontade e seguros, porque preciso tirar de vocês o melhor de vocês. Quando vocês vêm para cá, sem ter uma noção, mais ou menos, desse mundo tão gigantesco de possibilidades da gente conversar, você imagina, o currículo de vocês, se eu vou falar com o Zé a respeito de emergências médicas, ele vai passar um dia falando aqui sobre instrutor de brigada de incêndio, mais um. Instrutor de bombeiro civil, mais um dia. Então tá bom. Aí se eu vou aqui com a Grazi, eu falo, Grazi, vamos falar sobre a hipnose, vamos falar sobre PNL. Já vai um programa só. E se eu falar com você sobre o quê? Sobre
Perícia. Especialidade sua como ergonomia, com ênfase em gestão de saúde e segurança do trabalhador. Ergonomia, cara. Ergonomia. Cara, ergonomia, que tem a ver com tudo. E hoje nós Pessoas falamos... que sentam errado, que andam Sim. errado, que estão em ambientes errados. E você sabe que hoje, e já é uma premissa agora para o próximo ano, Marcão, nós vamos... O Ministério do Trabalho, pelas suas normas regulamentadoras, determina que, além da ergonomia dos postos de trabalho, nós passemos a avaliar e documentar os fatores psicossociais vinculados ao trabalho. É um grande desafio, porque hoje a gente não fala só em ergonomia do corpo, a gente fala em ergonomia da mente. E é um grande desafio da mente. São os fatores psicossociais, os fatores estressores, as doenças, os transtornos mentais. Célia Penteado Costa, parabéns. Maria Amélia, todos os grandes profissionais. Beijos. Viara Costa, Martinho Game, Jaqueline de Paula. Eu fico. Thiago Francisco Pozobon, parabéns pelos assuntos atualizadíssimo. É verdade, cara. O Thiago, o pessoal que aqui é bem atualizado. Também, vocês estão na frente de trabalho o dia inteiro. Não tem aqui ninguém. Eu me aposentei, estou aqui. Ao contrário, né? Vocês estão no chumbo, na área, vocês estão no chumbo. Isso eu falo por mim, opinião minha, né? Que recursos humanos precisa estar extremamente bem orientado, atualizado, porque eu ainda converso com recursos humanos dizendo, aqueles meninos são assim. Que aqueles meninos são assim? Eu era um dos mais maloqueiros que podia ter em sala de aula, você entendeu? Se fosse pensar que assim, Marcão, você foi um cara estudioso? Não. Você foi um cara atencioso? Não. Você fazia bullying? Sim. Mas eu não tinha orientação para não fazer. Era na minha idade, era no meu tempo. A gente não sabia. Do mesmo jeito que eu fiquei mais magro que todo mundo, meu pelo no meu corpo não nascia, eu parecia uma vela. Eu fiquei maior que todo mundo, meu cabelo era enroladinho, então eu sofria bullying porque meu cabelo ser enroladinho. Sofri bullying porque eu cresci demais, todo mundo era pequeno, eu era grandão, e sofri bullying porque o pelo não vinha no meu corpo, cara, parecia uma vela, o moleque falava assim, você é menina. E depois sofri bullying porque eu era careca. Rapaz, é brincadeira, cara. Então, Ou seja, a vida toda... A minha vida toda foi bullying, cara. E depois eu me lembro no quartel, eu cheguei e raspei todos os pelos aqui assim, eu falei, cara, vai ter que nascer. Um cara falou assim, se você raspar, nasce. Cara, eu passei a geleia do corpo inteiro. Você imaginou, eu passei um mês me coçando, cara. Me coçando. Mas por quê? Porque, cara, você tinha que sobreviver. Mas é a aceitação da tua realidade de vida. Não é aceitação. É a As pessoas não se aceitação. aceitam. Mas aí as pessoas adoecem por conta disso. De Elas não querem aceitar. se encaixar em um padrão. O negócio é se encaixar no padrão dela. É. e não do outro. Exatamente. Por isso que ocorrem tantas doenças, né? Mentais, emocionais, por conta disso. Ó, nesses 2 próximos blocos, me ajudem agora a gente a dar, não o tratamento, mas a resolutiva disso tudo. Porque a gente já tá, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que todo mundo é agitado, todo mundo sabe que a gente tem essa vida acelerada. Pode ficar com você. Essa vida acelerada. Essa vida acelerada demais da conta. Cara, o que a gente tem que fazer? Eu cheguei a propor com os amigos meus a gente passar 5 horas sem celular. 5 horas sem celular. Eu duvido que você ficar 5 horas sem celular. De vez em quando eu tento. Eu falo, cara, eu vou ficar 5 horas. Coitado. Verdade, me deu um desespero. Realmente, cara, não dá. desespero. Parece que você tá... Vamos propor. Quem tá propondo um evento? Tipo, um dia sem celular, sabe que a gente consegue? Vai botar, Marcão. Vai botar. Agora então, diagnósticos e tratamento. Tem mais comentários aí, ó. Então o povo tá comentando. Vou interagir com eles, é legal. Atenção. Vai voltar, Marcão. Muito bem, estamos de volta. Carlos Miguel Montanini. Ansiedade, tenho tanta que me provocou um leve infarto. Pior que eu não sabia do infarto. Orientações a serem seguidas para evitar um mal maior. Alice Flor, parabéns, sempre sendo luz na vida do próximo. Josiele Gnatti, parabéns a toda a equipe envolvida nesse podcast. Maria Amélia, ótima colocação nesse assunto psicossocial. Cara, eu tenho bastante gente mandando recado pra gente aqui, acompanhando o nosso bate-papo. E aí, o que a gente tem que fazer nesses 2 próximos blocos? Como tratar, né? Então, vamos lá. Saúde mental no meio de trabalho. A gente pode falar um pouquinho para os recursos humanos e os contratantes. Então, esquece o recurso. Eu sou um gestor, eu também contrato. O que a gente tem que ter? Qual a observação que a gente tem que ter?
As coisas mudaram. Semana passada eu fiz até uma propaganda para a Rede Mufato, dizendo o seguinte, que eles estão contratando pessoas, acho que 50 a mais, 55 mais, né? Se voltaram para o mercado de trabalho e perceberam que os jovens não estão assim tão dedicados, não sei porquê, enfim. Mas abriram também uma possibilidade da mão de obra ser 50 a mais. Eu achei isso excelente, porque quando eu vou nos caixas, eu tenho um atendimento totalmente diferenciado daquelas pessoas que parecem que assim, estão ganhando milhões de reais, pessoas super simpáticas, né? Tem 2, 3 mulheres que eu conheço em alguns outros mercados, que não é um fato, que já adotaram essa área. Eu chego lá, cara, que coisa mais legal. Aquela senhora, aquele senhor, cabecinha branca, eles são um pouquinho mais lentos na maquininha, né? Um pouquinho mais lentos. Mas a simpatia, verdade. o carinho, Ou nós que Carisma. estamos acelerados. que idade! Tem a referência, né? É um interessante ponto de Meu vista. Deus, olha o ponto de Verdade. vista, é verdade, porque então você quer agilidade naquilo, sabendo que você poderia passar um pouco mais devagar. Exatamente. Ou Contemplar. seja, desacelerar, né? Como Mas se o nosso você, amigo aqui se falou. você for ver, né, antes da gente começar aqui o podcast, estava conversando com a Grazi, que a gente é amiga há um tempo já, né? E fazia um tempo que a gente não se via. E eu fiz... Vocês três se conheciam? Não. Não. A doutora não direto Doutora não. A não. Grazi já tem... Vocês dois já. Uhum. A gente estava conversando, fazia um tempo que a gente não se via, e eu fiz uma bariátrica. Aí, só para referir isso, o tempo. Por que eu fiz a bariátrica? Eu não tinha um peso morto, pesava 94 quilos, eu tinha uma barriga que me incomodava. Então, relatando isso, eu fiz, não deu certo a bariátrica, porque depois ela surge um monte de problema de depressão, tem um monte de gente que virou alcoólatra. Ninguém fala isso, todo mundo fala coisa bonita da cirurgia bariátrica. E não é assim tão bonito, né? Então, o que acontece? Eu fiz por quê? Porque eu queria ganhar tempo. A gente tem muito isso, o tempo. A gente quer ganhar tempo, imediatismo. Então, eu poderia ir para uma academia, tentar ganhar, né, perder a barriga, a gordura que eu tinha. Não, eu queria ganhar tempo. E o que era o tempo? É a cirurgia bariátrica. Muita gente, às vezes, acaba fazendo por isso, por estética. Daí, num segundo momento, eu jogar na Mega Sena. Quero ficar milionário sem ter que trabalhar. É tempo. E na Bíblia tá, né? A gente que é cristão, a gente vê muito isso, né? Na Bíblia tá, há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para multiplicar, há tempo para morrer. E a gente quer pular etapas. É a síndrome da ansiedade. Sim. É a síndrome do pensamento acelerado. E o tratamento? E num segundo momento que a gente vê, o tratamento hoje eu vejo assim, base, é você se desligar muito do mundo atual e retornar às origens. Ou seja, parar de ter um parâmetro sobre o que acontece externamente. Se você abre, igual eu fico, Facebook, Instagram, algumas mídias sociais, você vê que todo mundo é família Quali. Todo mundo é perfeito, todo mundo, né? Você pode ver, ninguém expõe lá os As problemas, os pessoas querem boletos. mostrar uma perfeição Que elas que não não têm. existe. Que não existe. Ninguém vai lá postar um dia ruim, Sim. uma coisa que deu errado, uma Vocês postam frustração. fotografia de vocês sem filtro? E Fala a verdade, geralmente, meninas. Realidade. não, e geralmente quando alguém posta algo nesse sentido, as pessoas criticam. Fala que tá querendo ganhar Ibope, pra que ficar postando um vídeo chorando, pra que ficar postando... Pode reparar, as críticas elas vêm de enxurrada. Você cria ansiedade que você tem que estar bem o tempo inteiro, que as pessoas não podem se frustrar. Entendeu? Hoje, um dos grandes problemas que tem com as crianças, né? A gente vê desde a base lá, as criancinhas de prezinho, escola lá, eles não conseguem se frustrar. Tecnologicamente, eles são muito ativos. Se você der um celular para um bebezinho de 2, 3 aninhos, daqui a pouquinho ele sabe navegar. Tudo touch. Né? Só que daí a pouco, se tem um problema sentimental, ele não sabe resolver, ele se tranca no quarto, ele parte. Teve uma situação agora que eu estudei um caso, numa cidade no interior do Rio de Janeiro, uma menina de 9 anos de idade se suicidou. Por quê? Porque ela era obesa, gordinha, tiraram ela do grupo do WhatsApp. Ela não aguentou o baque, ela se suicidou. E a gente vê isso, porque o estopim de tudo, né, que a gente está trabalhando no Setembro Amarelo, né, que é o suicídio, né? Então existe o suicídio propriamente dito, que é aquele onde se consuma a morte, a pessoa morreu, você detectou que ela morreu, né, N fatores. E aquele suicídio, agora, enquanto a gente está conversando aqui, o que tem de gente se suicidando dentro de um quarto, se suicidando, digo assim, deixando de ver a vida com a cor, com entusiasmo, fechado, que não quer ter contato com ninguém, que não quer conversar com ninguém, por quê? Aí a gente volta à saúde mental. E o que a doutora falou, no intervalo ela estava falando, né, que hoje, né, o ambiente de trabalho vai ter que ser somado junto às doenças psicossomáticas, doenças que já vêm de fora, né? Então, é difícil você ter um trabalhador lá e você não sabe o que acontece na família dele. Está com a esposa com câncer, um filho drogado. Então, a empresa em si, ela tem que começar a acolher uma rede de atenção. Ela começar a acolher mais o colaborador, não como uma máquina, como uma peça. Entendeu? Ela começar a assistir o colaborador de uma forma geral. Entender o indivíduo na integralidade dele, né?
Entendeu? O indivíduo além do trabalho, além Mas das portas as multis da estão empresa. preparadas? Você trabalha com duas multinacionais. Duas multinacionais que estão se preparando e vêm se preparando muito já há algum tempo. O indivíduo que ele não está bem fora de casa, não adianta nós dizermos que eu entro da porta para dentro da empresa e eu deixo meus problemas lá fora. Os seus problemas, eles entram com você, eles chegam com você e eles refletem em tudo aquilo que você integra, em tudo aquilo que você entrega, porque todos nós somos seres integrais, né? Então, a Maria Amélia médica, ela está associada à Maria Amélia esposa, a Maria Amélia filha, a Maria Amélia irmã, a Maria Amélia amiga, da mesma maneira como o Marcão, a Grazi, o José. Isso acontece para todos nós. Então, se nós não tivermos, e as empresas não tiverem a visão e a capacidade de enxergarem os indivíduos na sua integralidade, né, fica muito difícil propor ações e mitigar ações que tragam algum resultado. Nas grandes empresas, quando a gente fala num dos maiores indicadores, inclusive, que fazem a diferença, é o indicador do absenteísmo, que é da falta ao trabalho. E tem um outro grande indicador, que é o indicador do presenteísmo, que é aquele indivíduo que vai trabalhar, mas ele não entrega aquilo que ele precisaria entregar. É aquela coisa de eu tô, mas não tô. Eu tô ali, mas eu não tô ali. O meu corpo está ali, mas a minha cabeça está em outro lugar. Então, por que essas pessoas faltam? Será que elas faltam porque existe um descontentamento em relação ao trabalho? Será que elas faltam porque elas transferem, talvez, para a sua liderança, um papel que talvez deveria ter sido do pai, da mãe, lá fora e não acontece, e elas querem ter na presença da liderança um ouvinte para acolher os problemas dela e lhe orientarem, como o professor na escola acaba fazendo com a criança que chega ali para ele, que tem a educação dela terceirizada? A gente nunca imaginou que no ambiente de trabalho existam realidades sociais, Existem. realidades diferentes comerciais, Existem. de classe social, Muito grandes. sexo e religião. Muito Sim, grandes. existe. Culturas, né? Não E tudo existe mais. assim, Marcão. A gente E até a velocidade, desculpa, até a velocidade da busca do profissionalismo. Tem Muito, pessoas que passam sim. e tem pessoas que não. Aquela profissão é dele. Né? Não, eu gosto do que eu faço. E tem pessoas que não gostam do que fazem e fazem em função apenas do salário. Né? Então, uma observação muito grande, a gente sempre fala do recursos humanos, mas acho que todo mundo. É do gestor, Sim, é desde do os chefe, gestores, né? dos gestores, entender a particularidade de cada pessoa. Sim. Você sabe que existe um estudo da UK University que eles, um estudo bastante grande, que eles apontam que tal qual as pessoas de maior vínculo com o indivíduo dentro de casa, a liderança direta tem o mesmo impacto sobre o resultado final e a condição daquele indivíduo. Então, por exemplo, não adianta a pessoa ele tem ali um transtorno de ansiedade e ela está em tratamento. Não adianta muito, o impacto acaba sendo muito pequeno. Eu encaminhar essa pessoa para a terapia, se a estrutura em que ela está vivendo é um caos. Seja em casa, seja no trabalho, seja em casa e no trabalho. Então, o papel da liderança é tão importante quanto, da liderança direta, é tão importante quanto o papel das pessoas ali que convivem, o convívio diário, familiar daquele indivíduo, para que ele seja quem ele é. Sim. Uma má gestão, inclusive, é o que mais pode contribuir, né, para esse adoecimento de um trabalhador no ambiente de trabalho, né? Então, as empresas, as organizações, elas devem pensar em oferecer para aquele colaborador um ambiente saudável, comunicativo. Ele precisa se sentir inserido, né, no contexto de trabalho. Ele precisa participar também das tomadas de decisões quando necessário. Isso é importante, ele se sentir acolhido, né, naquele ambiente. E às vezes acontece, de repente, de ter as tais panelinhas, um clima mais hostil no ambiente de trabalho. Então, eu acho que as empresas elas poderiam pensar em ações que promovam também a educação desses colaboradores a respeito da saúde mental, porque ela é real, ela é comum e precisa ser falado. E pode ser tratada como qualquer outro problema, qualquer outro transtorno que a pessoa tenha. Então, ela é uma realidade, ela precisa ser encarada.
Então, essas ações preventivas e educativas auxiliam para os líderes, gestores e colaboradores E a tem terem tratamento. essa ciência. Tem técnica. Tem. Né? É só uma questão de querer fazer. Sim. E Né? isso tem que estar na boca da alta liderança, tem que começar desde a alta liderança até o chão de fábrica, né? Então, a gente fala muito que a gente precisa educar, a gente precisa trazer consciência em saúde mental, porque falar em saúde mental para pessoas que têm algum letramento, que têm algum conhecimento, é muito mais fácil. Mas nós temos que partir do pressuposto que nós vamos trabalhar, inclusive, com pessoas que elas não sabem identificar suas próprias emoções. Sim. Elas não sabem o que é tristeza, o que é angústia, o que é ira, o que é raiva, né? Então, letrar essas pessoas todas para que elas comecem a entender o que é o sentimento faz muita diferença no resultado final em saúde mental. Saúde mental, André Faria. André Faria é o proprietário aqui da rádio, diretor comercial, filho do JB Faria. Ele mandou para mim brincar: Marcão, manda áudio de 2 minutos. Aí eu não entendi direito aqui no programa. Ele falou: não, tô te zoando. O comentário que fizer sobre ninguém tem paciência hoje em dia. É verdade, as pessoas ficam irritadas com áudio de até 2 minutos do WhatsApp. Eu normalmente eu prego o dedo aqui assim e mando os meus áudios. Cara, Marcão, isso é um podcast. Soca no 2 aqui, cara. Cara, a gente perdeu. Perdeu. Meu Deus, a Mas, gente ó, perdeu. Marcão, se você for ver, o motivacional, o doutor está falando, o motivacional, as empresas inteligentes, elas têm que começar a trabalhar com motivacional, né, e com equipe de retaguarda, observando os funcionários como um todo, não como um comum, né, um bando, manada, efeito manada, não. Cada funcionário ele vem com a sua cultura, né, com um problema social, psicossocial de casa. Então, tentar enxergar mais isso, porque as empresas, com a tecnologia que veio, hoje é tudo muito, que a gente volta a falar de novo, muito rápido, muito produção, muito capitalismo. A gente tem que começar a entender o profissional como um todo. As empresas, né, quando você estuda, né, algumas empresas bem evoluídas, o que ela faz? Diminuiu a carga horária, ela motivou o funcionário. Então, em alguns países, por exemplo, tem um conhecido que está na Nova Zelândia, ele trabalha menos, com um horário mais relaxado, mais livre, mas ele produz muito. A empresa ele entrega muito para a empresa, por quê? Porque ele é assistido como um todo. E aí o que a gente não tem tempo hoje na empresa é isso. É acelerado, é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, é meta. Então, quer dizer, a gente está criando um bando de loucos. Sim. A gente está criando um bando de loucos. Poderia até colocar assim, vivemos uma era tão conectados, né, na internet, rede social e tudo mais, mas tão desconectados uns dos outros. E de nós mesmos, né? Nós passamos por um momento em que às vezes eu me questiono, nós temos seres humanos ou nós temos teres humanos dentro das empresas? Né? São seres humanos ou são teres humanos? É a questão da posse do material ou é a questão do me conhecer melhor, ser uma pessoa melhor, um trabalhador melhor? Mas temos como voltar atrás? Não. Temos. Tem? Temos. Dá tempo ainda? Precisamos. Sempre dá tempo, Marcão. Sempre, hoje, sempre é possível. Você tem um grande desafio. 2 multinacionais, você fala: pessoal, é o seguinte, ó, a partir de agora, sem celular durante a tarde. Eles não usam celular Não. em posto de Aí outra trabalho. coisa, e aí o pessoal que trabalha o dia inteiro, está trabalhando com o celular ligado? Não tem o celular do lado, você está trabalhando ali Se com o não é celular a ligado. função usar o celular, não tem porquê, né? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Né? Onde estou, o que estou fazendo e por que estou fazendo. Atenção, você está trabalhando na sua empresa, o celular está do lado. Não, a não ser que você faça o quê? Você faça o atendimento por celular. É um compra e venda. Exatamente. Caso contrário, não. Não. Muito bem, estamos saindo para mais um intervalo comercial. Saúde mental no ambiente de trabalho. A gente já volta, não saia daí. Meu, dava pra fazer assim, né? Cada pergunta dá pra fazer assim, ó. Você sabe disso, né? Se deixar, eu vou ficar porque eu tenho exemplos meus. Daqui O que eu você falou aqui é bem isso, exatamente. Eu percebo bastante como os policiais militares, como tem o índice de suicídio e de
definição. Richard Mike, bom dia. Agora Cis Soares dos Santos Júnior. Parabéns pelo programa, excelente tema, muito bons profissionais, abraço. Obrigado, viu, Garcia? Obrigado mesmo. Martinho Souza Costa, são desafios cada vez mais constantes manter um padrão produtivo diante das instabilidades econômicas e políticas do Brasil. Parabéns pelas luzes, Maria Amélia e todos aí. Parabéns, viu? Martinho Souza Costa. Tema atualíssimo e necessário, muitos precisando disso. Dentro das empresas deveria ser obrigatório. Empresas só pensam em metas. Nunca no funcionário. Hoje conheço excelentes profissionais que estão pedindo as contas, não aguento tanta pressão do chefe. A Maria Montagnini. É verdade mesmo, né? Porque assim, existem metas, como sempre tive, minha vida inteira. Eu me lembro de ter meu primeiro emprego, 14, 15 anos de idade, e tinha meta. Eu era office boy, eu tinha que entregar um montão de coisa, tudo quanto é lugar, e era meta. Tem que entregar 10 de manhã, 10 da tarde e tal. Não sei. Tanto é que os entregadores, você vê o índice de acidente, porque eles andam malucos para entregar, porque quanto antes entrega, eles ganham, né, por A gente entrega. podia tratar, né, tipo assim, um dia no lago à tarde sem celular. Sim. Tinha que Piquenique. promover um dia assim, cara. Um dia sem Não celular. só isso, eu ia comentar aqui, não deu tempo. O que Mas nós estamos ao vivo pelo eu ia YouTube. comentar então, um exemplo, você fazer um churrasco. Você faz um churrasco que vai tratar de futebol, de eleição, de um monte de... Por que a gente não trata de saúde mental? Você não faz um churrasco, todo mundo sem o celular, você Põe a cestinha, põe o você tá celular sentindo? aqui. O que você está sentindo? O que você tá sentindo? Imagina um evento, imagina uma festa sem celular. Festa sem celular. Sensacional. Quantas festas sem celular você aproveitou? Eu aproveitei muitas. Muito. Muitas, de Mas qual que é o verdade. problema? As pessoas, mas eu tenho que tirar uma foto, É. eu tenho que postar, eu tenho que filmar, eu tenho que registrar. Mas Exato. o que você falou agora de se proibir o celular no funcionário, né? O funcionário trabalha no grau de estresse. Ele estando sem o celular, que o celular dele se tornou parte do corpo dele. Mas é porque ele vive o amanhã, ou ele vive o ontem. Ele tá ali Ele não tá trabalhando, vivendo ele não o consegue hoje. focar. Ele não está Isso. instalado na realidade É ali. isso. Essa é a busca. Então é o seguinte, o que eu sou, como que é? Onde estou, Onde estou? Ó, onde você está? Você está trabalhando. o que Ok? estou fazendo, Eu estou fazendo esse projeto para essa empresa. por que estou fazendo. Porque eu sou pago. Você tem um ideal, né? Sim. Existe um ideal. Por trás do trabalho sempre existe um ideal, Sim. né? Então, quando a gente fala nos nossos eus, né? Então, nós temos o nosso eu cristão, o nosso eu... Social, familiar. Exato. Nós temos o nosso eu trabalho, que é o primeiro alto eu. É o nosso eu trabalho. Então, por que eu trabalho? Qual é a imaterialidade além do trabalho que eu quero, além do dinheiro? Imaterialidade, exatamente. Imaterialidade. Material eu estou recebendo. Exatamente. Mas Agora- o imaterial. Ô, pessoal, vamos ter mais ou menos 9 minutos para encerrar, tá? Esse último bloco é menor. É o último bloco. Nossa, Nossa, já. né? Cara, se você Atenção, quer Marcão. só, né? Atenção, Marcão. Muito bem, estamos saindo para o nosso último bloco. E a sensação é legal, né? Nossa, já passou, né, cara? Já tá terminando. Mas é bacana, né? Porque a gente consegue, e graças a vocês, viu? Nossos convidados sempre muito inteligentes, né? Muito coerentes. Abrem mão dos seus afazeres no sábado de manhã para estarem aqui. Eu só tenho que agradecer, viu? E esse programa nosso existe por causa do Zé. O Zé mandou um recado para mim. É verdade, o Zé mandou um recado para mim. Falou, Marcão, tá aqui, ó. É hora de a gente falar sobre saúde mental. Foi ele que me cutucou. É verdade. Então eu estava lá nas minhas pautas, eu tinha 3, 4, 5 outras pautas, eu tirei as outras pautas da frente e falei, então tá bom, eu vou montar isso aqui só se você for atrás dos outros convidados junto comigo. E ele, rapidamente, ele já se manifestou a preocupação dele. Isso é bem legal. A maioria, viu, doutora e Gra, é assim, se vocês se manifestarem com outros assuntos, me procurem. Porque nós temos aqui a Pai Querer 91,7, que alcança nesse horário nosso milhares e milhares de pessoas. Não só aqui. Eu tenho um exemplo bem legal, que a gente está falando sobre motocross. O começo de motocross em Londrina, tal, que era tudo uma molecada 20 anos atrás, se tornaram grandes empresários, grandes pilotos tal. E um deles, junto comigo, batendo papo, falou assim, nós estávamos ao vivo, rapaz, você acredita que eu comecei a correr? Porque na minha oficina, eu peguei uma moto emprestada de um cara, o dono foi viajar. E eu corri com a moto no sábado e devolvi a moto na segunda-feira para voltar a consertar. Aí outro perguntou, de quem que era a moto? Ah, era do João Favoreto. O João Favoreto, rapaz, nós roubamos a moto dele no final de semana. Você acredita que o João Favoreto estava na Tailândia e mandou um recado para mim? Ô Marcão, descobri agora, 30 anos que roubaram minha moto. Você acredita
acredita a coisa. O cara tava na Tailândia, cara, o fuso horário, ele tava curtindo o programa, mandou, ô Marcão, fala pra esses vagabundos aí que a moto é minha, descobri agora que roubaram minha moto. É legal isso, cara, ou seja, a gente tem uma sensação, a gente tem uma audiência que a gente não sabe quem ouve, quem curte, você entendeu? E quem assiste também. Então hoje, assim, é uma pincelada muito simples, agradecendo ao Zé e a doutora Maria e a Gra, por vocês estarem aqui, né? Dando um pouquinho só de vocês, porque aqui seria assim, como se fosse uma consulta gigantesca pela profissão que vocês têm e pela generosidade que vocês estarem aqui. E para a gente terminar o nosso bate-papo, tem solução. Saúde mental no trabalho. Vamos refletir um pouquinho. O que é necessário? Zé, começa com você. O que é necessário? E aí, o João, vai desorientando pelo tempo que falta para a gente. O que precisa? A gente tem que sair daqui com a resolutiva. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando. Pensamento acelerado. Você já estava na frente. Conforme a doutora falou, porque estou, onde estou, O que estou e por que estou fazendo. E para quê? Eu penso assim, não adianta eu estou vivendo isso, né? Não adianta a gente esperar muito do meio externo, né? Ou seja, da empresa, da religião, da igreja, né? Da sociedade. A gente tem que começar pela gente. Então, o principal ponto de partida, aquilo que a gente falou lá atrás, eu me amo. O que eu tenho de mais importante? Eu não tenho nada. É se gostar. Tudo que eu tenho está emprestado. O carro é emprestado, a vida é emprestada, os filhos é emprestado. Eu só tenho a minha vida. Eu não posso amar ninguém, eu não posso estar em sintonia com ninguém se eu não me amar. Eu não ter tesão por mim, eu não olhar no espelho de manhã cedo e falar, cara, você é o cara. Então, a partir do momento que eu tenho, né, paixão por mim mesmo, eu vou começar a enxergar isso, que eu estou doente. Né? O homem, principalmente, que não admite muito, porque o homem, se falar que o homem tem essas doenças... Se a gente não tiver muito estima elevado, assim... Tem que ter, você tem que ter, porque daí você só vai buscar ajuda e você vai trazer à tona isso quando você... tem que se amar, tem que se gostar. Você não consegue amar sua esposa, você não consegue amar seus filhos, você não consegue amar ninguém se você não se amar primeiro. Né? E daí buscar por ajuda, seja dentro do ambiente de trabalho, né? Com um amigo do trabalho, ver as pessoas que estão ao teu redor também, que estão sofrendo em sofrimento. Tem gente que está trabalhando com você que está em sofrimento. Você não consegue, às vezes, detectar. Aquela pessoa que se acolhe um pouco, ela era de brincar muito, de repente ela fica afastada, ela não quer conversar muito, ela não quer interagir, a pessoa está no sofrimento. E ela vai do básico, né? Sejam aqueles sofrimentos, né, doenças psicológicas, até o extremo, que é o suicídio. Então, na sua opinião, autoconhecimento. Autoconhecimento. E autoconhecimento. Buscar, se assumir doente. Eu tive que me assumir doente. Aí a minha vida começou a mudar. E hoje, só para resumir a minha parte aqui, eu corri atrás de tanta coisa, de dinheiro, de status, tá? Tudo aquilo que um ser humano deseja. Hoje eu encontrei só 3 letrinhas. Paz. Busque paz, estude o que é a paz, encontre a sua paz. Quando você encontra a sua paz, o resto do mundo continua, os boletos continuam vindo, os problemas continuam vindo, mas quando você está em paz, você passa por tudo e começa a assimilar essas doenças, né? Saúde mental. O Martinho escreveu aqui para mim, saúde mental, fé, dedicação e muita oração. Não é isso, pessoal? Doutora, a sua resolução, não final, né? Mas pelo menos um caminho. Marcão, eu concordo com o Zé quando ele fala em autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental para nós entendermos quais são as nossas vulnerabilidades, quais são os nossos maiores desafios, nossos desafios com nós mesmos, nossos desafios nas nossas relações interpessoais e nelas incluído o trabalho. Autoconhecimento e vulnerabilidade para nós sabermos que nós não fazemos nada sozinho, nós não podemos pensar que estamos sozinhos. Autoconhecimento para que nós possamos exercer o nosso autocuidado em saúde física, em saúde mental, em saber quem nós somos além do trabalho, para que nós tenhamos hobbies, para que nós tenhamos relações interpessoais frutíferas e duradouras. Autoconhecimento para que a gente busque felicidade onde ela existe, não no prazer. Autoconhecimento para que nós saibamos que existe esperança. Autoconhecimento, inclusive, para que a gente entenda e saiba que sempre que a nossa fé, que a nossa coragem e a nossa esperança sejam sempre maiores que o nosso medo e a nossa preguiça. E aqui, quando eu falo em preguiça, eu não estou falando de uma preguicinha para levantar, é da tristeza que gera ansiedade, da tristeza que gera depressão, da tristeza que pode levar ao suicídio,
para que a gente não consiga fazer o que a gente precisa fazer nessa vida. Porque ninguém aqui está à toa. Todos nós temos um propósito para estarmos aqui. Amém. Amém. Grato. É isso. Bom, é importante ficar atento aos sinais, né? E assim que a pessoa reconhecê-los, buscar ajuda, isso é o primeiro passo. Foi falado aqui de autoestima, né? O Zé estava comentando, e a autoestima, ela pode ser desenvolvida como qualquer outra habilidade. Como um músculo, você vai treinando para desenvolver. E isso só é possível alcançar através do autoconhecimento, né? Da busca por si mesmo. Hoje em dia, nós somos engolidos, né? Pela sociedade, pelos padrões que são existentes. E a pessoa, o indivíduo, ele precisa buscar quem ele é, né? Como diz a frase, quem é você no rolê, né? Você não tem que se encaixar dentro dos padrões e das exigências dos outros, porque isso é o que te adoece. Então, a alternativa é realmente reconhecer, se enxergar que precisa de ajuda, ir atrás e se desenvolver. A partir do momento que você se desenvolve, busca o autoconhecimento, você consegue levar a vida com mais leveza, né? Como diz a doutora, estamos aqui por um propósito. Somos seres também espirituais e precisamos também desenvolver isso. Fé é importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Uhum. Dependendo da religião, fé. Independente da religião. Boa alimentação, Fundamental. Sim, fundamental. atividade física, Hábitos de vida saudáveis, boa Amigos. noite de sono. amigos. E uma Sono. coisa que eu acho que é excepcional, senso de humor. Ah, sim. deixa a vida mais leve, Fala pra né? você, doutora, você ri bem, você ri legal. E limites Não é, claros. cara? Estabelecer limites também saudáveis Limites. entre a vida profissional e vida pessoal. Porque hoje, Mistura como a gente vive muito, né? numa era muito tecnológica, é muito comum o indivíduo não se desligar do trabalho, Exatamente. né? Isso É o importante. workaholic. É. Workaholic te perguntou. Então, se alimentar É a melhor, desconexão. vários Sim. amigos. E aí, vamos propor o seguinte, para a semana que vem, a gente vai combinar um dia sem celular. Vamos fazer uma festa sem celular ou um bate-papo sem celular. Muito bem! Só para isso encerrar aí. aqui, Albert Einstein dizia assim, só rapidinho, milagres não existem, só tem duas opções, milagres não existem ou a vida é um milagre. Eu concordo, a vida é um milagre. A vida é um milagre. Muito bem, saúde mental no ambiente de trabalho. Bateu um papo com Graziele Cardoso, José Edival Galdino e a doutora Maria Amélia Talhari. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Tomara a Deus que você tenha absorvido pelo menos um pouquinho desse nosso bate-papo aqui. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele adquirir. Até semana que vem. Olha lá, 53. Certinho. Não, cara, foi sempre.